Olá, alunos! Neste vídeo eu vou estar resolvendo o exemplo 1.3. A situação do exemplo 1.3 é a seguinte. Uma locadora de veículos aluga carros populares nas seguintes condições. Uma taxa fixa de R$ 50 e mais 30 centavos por quilômetro rodado. Expresse o custo de locação em função dos quilômetros rodados e determine o domínio desta função. Então, nós temos aqui que o problema nos traz uma taxa fixa de R$ 50 e mais uma taxa variável de 30 centavos por quilômetro rodado. E o problema quer que a gente expresse o custo da locação em função dos quilômetros rodados e determinar o domínio dessa função. Então, fazendo uma anotação das informações que a gente tem do problema, a gente tem a taxa fixa de R$ 50, depois nós temos uma taxa variável de 30 centavos, e como a gente quer uma função custo em função dos quilômetros rodados, eu posso dizer que a minha variável x representa os quilômetros rodados. Então, eu quero uma função custo que dependa dessa variável aqui. Vamos pensar o seguinte. Se eu fiz a locação desse veículo e rodei apenas 1 km, quanto que é o custo que eu vou ter que pagar? Para 1 km rodado, eu vou pagar a taxa fixa de R$ 50 mais 0,30 centavos vezes 1. Isso aqui vai me dar R$ 50,30. Se durante a locação eu rodei lá, por exemplo, 3 km, quanto que é o valor que eu tenho que pagar? Eu tenho que pagar a taxa fixa de R$ 50 mais 0,30 centavos vezes os 3 quilômetros que foram rodados. Isso aqui vai me dar R$ 50,90. Se eu rodei, por exemplo, 10 quilômetros, então para 10 quilômetros rodados, quanto que é o valor que eu tenho que pagar? Eu tenho que pagar a taxa fixa de R$ 50 mais 0,30 vezes os 10 quilômetros que eu percorri. Isso aqui vai me dar, então, R$ 53. Então, olha só, se eu observar essas três linhas aqui, eu posso ver que o custo, eu tenho sempre essa taxa fixa de R$ 50 mais os 0,30 centavos, que estão sendo multiplicados por quem? Pela quantidade de quilômetros rodados. Então, eu posso escrever que a minha função custo, C de x, ela é quem? Ela é 50 mais 0,30x. Posso dizer que essa é a minha função custo. Então, para cada quilômetro rodado, para cada x quilômetros rodados, o custo que eu vou pagar vai ser R$ 50 mais 0,30 vezes a quantidade de quilômetros rodados aqui. Então, essa aqui é a função custo que o exercício queria que fosse determinada. O exercício ainda solicita o domínio dessa função. Qual que é o domínio dessa função? O domínio dessa função é quem são os valores que eu posso atribuir para a minha variável x. Nesse caso, x representa a quantidade de quilômetros rodados. Então, x não pode ser negativo, certo? Porque não tem como eu rodar menos 1 quilômetro. Então, os números negativos não fazem parte do domínio da função custo. Então, nesse caso, o domínio da minha função custo vai ser sempre números positivos. Então, nós temos aqui que o domínio da função custo é quem? Todo número maior do que zero. Por que eu não estou incluindo zero? Porque não faz sentido eu locar o carro e não andar com ele. Eu pagaria R$ 50, Se eu olhar aqui, quando x é zero, eu pagaria R$ 50 por não rodar com o carro.
Eu só vou pagar o custo da locação se eu andar mais do que 0 km. É o que faz sentido. Ok? Então, isso era o que o nosso exemplo 1.3 estava solicitando. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse exemplo, vocês podem me mandar uma mensagem. Até mais, pessoal!